Bom dia, pessoal! Deus abençoe muito o nosso dia, que seja cheio da presença do Senhor, é o que eu desejo para você hoje. Finalizando mais uma semana com a graça de Deus. Que bênção, né? É poder acordarmos mais um dia, esse dia que o Senhor nos entregou de presente. Que bênção é poder viver mais um dia o propósito do Senhor, conhecer mais do Senhor, viver tudo que Ele nos entregou. Isso é maravilhoso demais. Que Ele venha mesmo sobre essa live, nos presenteando com a presença dEle. Pai, graças eu te dou pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor. Pai, vem sobre essa live abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente reconheça a Tua voz, Pai, a Tua verdade. Abre a nossa mente mesmo, os nossos olhos para a Tua palavra. Pai, que eu me diminua para que o Senhor cresça. O Senhor tem liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Eu acho que a música tá alta, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Como vocês estão? Espero que vocês... Bom dia, amore! Bom dia, Lu! Quantas pessoas aqui! Glória a Deus! Bom dia, Tânia! Bom dia, Bárbara, Jéssica! Se é a sua primeira vez aqui na live, você não caiu de paraquedas, fica aí! Vem viver esse propósito conosco, que a gente está aqui diariamente, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, conhecendo mais de Deus, lendo a palavra. Nós estamos lendo o Novo Testamento, mas a gente sempre lê um salmo, um provérbio, né? Fazendo o nosso devocional juntos, separando esse momento do nosso dia mesmo, para entregar o nosso tempo para o Senhor. Amém? Então eu queria começar lendo Salmos 90, que hoje eu acordei lendo ele e ele é muito lindo, né? Eu amo o livro de Salmos, porque eu já falei isso aqui. Às vezes, a gente se vê como Davi, né? A gente chega na presença de Deus abatido, a gente chega na presença de Deus meio triste, meio desanimado. Então, sexta-feira, tá todo mundo mais cansado, né? Esse friozinho faz com que a gente tenha vontade de ficar só dormindo, deitado, sem fazer nada. Então, a gente acorda na obrigação, né? Tantas coisas que a gente precisa fazer e que precisam ser feitas. E aí a gente chega para a presença do Senhor e fala: Senhor, nossa, hoje eu tô tão desanimado. Hoje eu tô tão aflito. Eu não sei como foi a sua noite. Tantas pessoas aí que às vezes não conseguiram dormir bem à noite. Tem algo preocupando. Tem alguma aflição no coração. Tá passando por algum momento difícil, uma enfermidade. Algo, né, que tá tirando um pouco a sua paz, tá angustiando a sua alma. E esse é o momento. Aí a gente chega pro Senhor, como Davi chega. Senhor, como minha alma tá abatida. E aí a gente sai: Senhor, quão grande é o teu amor. Porque a gente percebe um renovo vindo dele, né? Glória a Deus. Então, Salmos 90 começa assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela ira e aterrorizados pelo furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e com sofrimentos, pois a vida passa depressa e nós
voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é grande como o temor que te é devido. Desculpa, pessoal. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão de teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos seus servos e aos filhos dele o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Glória a Deus. É maravilhoso esse salmo, né? E ele fala muito sobre... Esse foi uma oração de Moisés. E ele fala muito sobre a brevidade da vida, né? Como nós precisamos pensar nessa finitude para que a gente tenha o maior temor ao Senhor, a nossa vida, as nossas atitudes, as pessoas que estão ao nosso lado. Isso faz com que a gente perceba quão sem controle nós somos de todas as circunstâncias. E como a nossa vida passa depressa. Nós podemos viver 70, 80, 90 ou 100 anos, né? Mas o que é esse tempo perto da eternidade de Deus? E a brevidade da vida e dos momentos, né? Às vezes você está passando por um momento difícil. Pense, ele passa. Às vezes você está passando por um momento muito feliz. Pense, ele passa. Por isso que o Senhor diz, olha, cuide do dia de hoje. Cuide do dia de hoje. Mas não se esqueça, tudo nessa vida é passageiro. Por isso nós não podemos ficar apegados demais aos nossos sentimentos, né? Porque isso que os traumas fazem com a nossa vida, né? Os traumas, antes da gente curar eles, o que eles fazem? Eles nos aprisionam. Né, aprisionam emocionalmente, né? A gente fica prisioneiro daqueles medos, daquela falta de amor, daquilo que pra gente é real, aquelas crenças, né, que colocaram na nossa cabeça. E o que o Senhor quer fazer? Quer nos libertar, quer que a gente viva uma vida livre, né, para que a gente experimente verdadeiramente o amor dele. E aí, eu li esse Salmo 90 e a gente tá lendo a carta aos Gálatas, né? Começamos na segunda-feira, gente. Nós começamos, acho que terça, né? Hoje é o capítulo 4, na terça. E nós estamos lendo a carta aos Gálatas, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo também. Como eu disse para vocês, todos os dias eu repito algumas coisas, porque todos os dias tem pessoas novas aqui na live. Então eu gosto de contextualizar o capítulo para que ninguém fique perdido, né? E aí o apóstolo Paulo está escrevendo a carta à igreja da Galácia, né? E eles estavam sofrendo muito pela idolatria e pela religiosidade. Naquele tempo, né, as pessoas, os judeus principalmente, eles viviam e acreditavam que a salvação deles viriam apenas por cumprimento das leis. E hoje a gente percebe que tantas pessoas ainda vivem dessa forma, né? Pessoas idólatras, pessoas religiosas. Gente, até hoje existem, eu falo que não são igrejas não, são seitas, né? Que não aceitam que as pessoas leiam a Bíblia. Não aceitam que as pessoas leiam a Bíblia. E por quê? Porque a Bíblia nos liberta. A Bíblia nos liberta, né? Nós estamos cada vez mais adoecidos emocionalmente, porque a nossa identidade tem ficado tanto para trás. A gente tem se esquecido de quem nós somos. A nossa identidade é a identidade do Criador. E a gente se esquece disso. O nosso Criador, ele não é medroso, né? Ele não tem medo. Ele não se sente reprimido.
E tem uma pessoa falando aqui, olha a intolerância, irmã. Não, pelo contrário, intolerância nenhuma. A gente ama todas as pessoas. Mas a gente quer que todas as pessoas conheçam a verdade e leiam a Bíblia, independente da religião. Eu nunca falei de religião aqui com vocês, nunca preguei uma religião. Pelo contrário, a gente está lendo a Bíblia. E eu tô contando para vocês aqui a história da Galácia, né? A carta aos Gálatas, sobre o que o apóstolo Paulo estava falando. Porque aquela igreja, ela estava estava sofrendo muito com isso, porque as pessoas não conseguiam reconhecer verdadeiramente quem Deus é. Por quê? Quando você vive apenas pela lei e pelas obras, você se coloca no centro de todas as coisas, né? E aí você fica perdido. Pera, quem Deus é? Então muitas pessoas falam, a Bíblia é um livro de regras. Não, gente, a Bíblia é uma história de amor. A gente conhece quem verdadeiramente Deus é, o que Jesus fez por nós para nos libertar, né? Então, vamos começar o capítulo de hoje, capítulo 4 da carta aos Gálatas. Digo, porém, vou só começar igual eu falei com vocês. Os números, gente, os capítulos na Bíblia, eles são colocados depois para facilitar a nossa leitura, né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi escrevendo a carta. Então, às vezes a gente pega um capítulo e não entende muito bem, porque a gente precisa voltar e ler um pouco mais completo. Então, eu vou ler o finalzinho do capítulo 3 para complementar o capítulo 4, tá? Gente, eu tô com uma tosse chata. Então, pronta. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus, então, às vezes as pessoas confundem. Todos nós somos filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus? Então, não, a Bíblia é clara nisso, né? Nem todos são filhos de Deus. Por quê? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gente, olha que lindo que o apóstolo Paulo está falando. Hora nenhuma ele fala aqui sobre religião, né? Ele hora nenhuma discrimina ninguém. Ele fala, todos nós somos um em Cristo. Não é fazendo distinção de pessoas como muitas leis fazem, como muitas, né? Não vou nem falar. Então, a gente precisa entender que nós somos um em Cristo. Por isso que nós precisamos amar as pessoas. A gente não ama o pecado, mas nós precisamos aprender diariamente a amar o pecador. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Deus, gente, Deus é um Pai, Deus é um Pai. Além de Senhor e Salvador, Ele quer ser nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E estão querendo roubar a todo custo essa identidade de Pai de Deus da nossa vida, né? Então nós somos herdeiros da promessa. Nós carregamos em nós a imagem e semelhança de Cristo. E por isso a gente tantas vezes se abate, tantas vezes a gente se esquece disso. Por quê? Porque a gente fica preso à comparação, ao que as pessoas dizem ao nosso respeito. A gente fica preso ao que as pessoas, do que a gente já viveu, as nossas crenças limitantes, e a gente não vive verdadeiramente a nossa identidade em Cristo. E aí ele continua no capítulo 4. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Gente, esse versículo é maravilhoso. Por quê? Quantas vezes agora, quando você conhece quem Deus é, crê em Jesus, sente a transformação da sua vida, é isso que ele está falando. Antes você era escrava. Você tem a herança, né? Você carrega a promessa de Deus. É um direito seu. É um direito seu.
Mas nem todos usufruem desse direito. Por quê? Porque estão escravizados ainda pelo pecado. Estão sendo prisioneiros, estão cegos, né? Estão sendo prisioneiros de si mesmo. Então ele fala, olha, embora sejam donos de tudo, vocês não usufruem isso. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então ele compara, né? Quando a gente é escravo do nosso pecado, quando a gente é escravo do mundo, quando a gente é escravo dessa... Ele estava falando principalmente para a carta aos Gálatas, para aquelas pessoas que acreditavam que era apenas pelas obras que as pessoas seriam salvas. Então elas eram escravizadas por isso, porque elas viviam uma vida achando que estavam atrás da perfeição, era só por elas. E aí, gente, pelas nossas obras, nós seríamos incapazes. Nós somos falhos, fracos, mas é pela graça de Deus, é graças ao sacrifício de Jesus. Então hoje nós somos libertos e recebemos o que é nosso por direito, né? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Eu amo esse versículo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Sabe por que isso é lindo, gente? Porque independente do que você passou na sua vida, independente se você teve um pai presente, uma mãe presente ou não, não importa. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós não viemos do nada, como alguns pregam por aí. Nós não somos fruto da evolução, como muitos pregam. Mas o Senhor conhece cada pedaço do nosso ser, cada detalhe do nosso ser, antes mesmo do nosso nascimento. Então nós precisamos abraçar essa identidade de filho, né? Nós somos adotados pelo Senhor e isso é maravilhoso. E Ele clama, Abba, Pai. Além de Senhor e Salvador, Ele quer que nós sejamos filhos, que a gente chegue no nosso secreto e fale, Pai, como tá difícil. Se você teve o privilégio de ter dentro da sua casa um pai e uma mãe amorosos, você vai entender, às vezes, mais fácil. Mas se você não teve esse privilégio, o Senhor quer curar a sua ferida, essa falta de paternidade, e te mostrar o que é um amor de pai, um amor verdadeiro, que escuta, que cura, que acolhe. Ele quer nos ensinar a amar, né? Porque sem Deus, nós não sabemos amar, gente. Nós somos egoístas, nosso amor é egoísta. Nós não queremos servir a ninguém, nós queremos apenas ser servidos. E aí, quando a gente reconhece essa identidade de pai, a gente entende que o amor é uma entrega. O amor é uma escolha diária. Então nós precisamos aprender com Deus o que é amar, o que é o amor verdadeiro, né? Independente da situação que você viveu. Se você não teve pais amorosos, que venham de você uma família amorosa, que honra a Deus com todo o seu coração. É isso que o Senhor nos diz lá em Gênesis, né? Multipliquem-se para que as pessoas vejam por aí a imagem e semelhança do Criador. Isso é maravilhoso. Estão querendo roubar isso da gente. Não permitam, né, que os traumas de vocês, né, que os nossos traumas aprisionem. Nós somos pessoas curadas para curar.
É isso que o Senhor faz, Ele vem, Ele cura, Ele transforma, para que a gente transborde essa transformação, essa cura e esse amor para as outras pessoas. Né? Se você é pai, se você é mãe, você consegue, às vezes, entender um pouquinho mais, mas eu acho que a gente nunca vai ser capaz de compreender tamanho amor por um Deus que enviou o seu próprio filho. Pensa, você que é pai, você que é mãe, se você teria coragem de fazer isso. Gente, eu lembro uma vez, eu tinha um cachorro aqui em casa e ele era gigante. Quando ele pulava, ele levantava, ele ficava do meu tamanho, assim. E na rua da minha casa tinha umas cachorras que estavam no cio. Então ele ficava louco e ele era mais bravo. Mas com a gente aqui em casa, não, ele era acostumado. E então, toda vez que a gente ia sair de casa com o carro, eu tinha alguém da casa, tinha que ficar ao lado dele nessa fase, né, que as cachorras estavam no cio na rua. Então tinha que ficar do lado dele, segurando, para que ele não fugisse, não atacasse ninguém. Ele realmente era bravo. Escutem o que aconteceu. Num desses dias, a gente perdoa essa tosse. Num desses dias, eu e minha mãe, a gente estava saindo de casa. Minha mãe, como de costume, entrou no carro e eu falei, eu vou ficar lá com ele, segurando ele para que ele não saia. E fiquei. Gente, eu só lembro que esse cachorro olhou pra mim assim, com um olho que eu nunca esqueci. Por muito tempo eu fiquei traumatizada. Mas hoje, graças a Deus, eu tô liberta desse trauma. Mas ele olhou pra mim com um olho assim, enfurecido. E pulou no meu rosto, tipo, pra me atacar. Só que o nosso corpo, nossa mente é tão rápida. Eu nem sei como que eu agi assim. Eu coloquei o meu braço e ele já me derrubou e já me atacou. E ele era enorme, pesado, gente, pesado. E a casa tava toda fechada. Quando eu comecei a gritar, minha mãe apavorada, ela quebrou a chave na ignição do carro. Foi um terror esse dia, foi um terror. E aí, gente, até hoje a gente não explica. Realmente é Deus. E a força de uma mãe leoa, né, quando vê o seu filho ali. A minha mãe conseguiu carregar o cachorro pela barriga. O cachorro era gigante, era maior que eu, pesado. Ela conseguiu carregar ele na força do braço, assim. Na primeira vez ele foi e voltou na minha perna, eu sou toda marcada. Depois ele voltou e ela conseguiu carregar ele até que eu conseguisse fugir. Mas por que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Porque essa é a força de um pai que vai atrás do seu filho onde ele estiver. Onde ele estiver, sabe? Essa é a força que Deus nos dá. E esse é o amor de Deus pela nossa vida. Independente de onde a gente estiver, independente do problema que estiver acontecendo, Ele vai lá, Ele enfrenta o que for, mas Ele quer te salvar. Ele quer te tirar dessa prisão, né? E glória a Deus, foi uma bênção, foi um milagre mesmo do Senhor, agradeço a Deus. Mas eu dei esse exemplo porque ali a gente percebeu e Deus usa as pessoas. Ele usou a minha mãe, deu uma força sobrenatural que uma pessoa normal jamais seria capaz de fazer aquilo, né? Jamais teria. E assim, ele não pegou o meu rosto, ele pegou o meu braço, ele pegou a minha perna, mas hora nenhuma ele pegou o meu rosto. Então, a gente vai vendo o livramento de Deus em cada detalhe dessa vida. Em cada detalhe dessa vida, sabe? E Ele quer fazer isso, né? Ele fez isso com seu próprio filho. Ele entregou ele na cruz. Jesus se entregou por nós. Gente, a Bíblia é uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor, né? Quanto amor Ele quer, quantas coisas você já passou na sua vida, ou você está passando. Hoje você fala, eu não vou dar conta. E quando você olha para trás, você vê quanta coisa você já enfrentou, você já suportou. E você fala, essa força não é minha, é Deus que me sustentou. E vai continuar te sustentando. E vai continuar te sustentando.
É esse o amor sobrenatural de Deus, né? Então, assim, você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, além de filhos, nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus, né? Isso é maravilhoso. E quantas pessoas, ou nós mesmos, não vivemos as promessas que são nossa de direito, que o Senhor quer nos entregar com todo o amor do mundo, né? E nós ficamos aprisionados na nossa velha identidade, nos padrões do mundo, aprisionados pelo pecado, não permitindo que Deus seja o nosso Pai e que sejamos filhos. Que filho? Como que filho trata o pai, gente? Tem um temor, né? Nós precisamos ter um temor, honrar o pai e a mãe, independente do que eles nos fizeram. É um princípio bíblico, né? Nós precisamos ter temor aos nossos pais. Então nós precisamos temer, né, a Deus, amar a Deus, honrar, nos colocar na identidade de filho, clamar, pedir, né? É isso que um filho faz. Antes, e aí Paulo continua, aí fala a preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, segundo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, quando vocês não conheciam a Deus e vocês eram escravos, tudo bem, eu até entendo vocês serem prisioneiros, né? Porque quando a gente não conhece a Deus e a gente é prisioneiro das coisas do mundo, do nosso pecado, de não saber quem nós somos, a nossa identidade, aí o apóstolo Paulo, eu até entenderia vocês, agora eu não consigo entender. Porque Deus já se apresentou, a graça deles, vocês entenderam, conheceram a graça de Deus. E vocês estão querendo voltar para o lugar que vocês eram prisioneiros. Gente, a todo momento, eu sempre falo isso aqui, porque eu sempre falo isso para mim mesma. Não troque o que você mais quer na vida, Isabela, eu sempre falo isso comigo, pelo que você mais quer no momento. Não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Então, todas as vezes quando algo tentar ficar te dizendo quem você é, nossa, faz só isso, faz só aquilo, parece sutil a voz na nossa mente. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde Deus quer te levar. Lembra de quem Deus é. Às vezes a gente se esquece fácil demais, porque a gente olha demais para o problema, a gente olha demais para o pecado, a gente olha demais para as coisas carnais, esquece de olhar para as coisas espirituais. Deus quer mudar a nossa forma de enxergar. Deus quer nos tirar da multidão. Essa é a graça do Evangelho. Quando você estava lá na multidão, Deus te tira, depois você vai diminuindo, e aí você vai percebendo quão escolhido, e depois você vai virando discípulo, você vai percebendo que você é filho, e aí você vai cada vez mais conhecendo o agir, o ouvir de Deus. Essa é a intimidade que Ele quer para a nossa vida. Ele quer te tirar da multidão. E se você já saiu da multidão, não é, gente, multidão é lugar de passagem. Não é lugar de permanência, né? Ele não quer que sejamos mais como um todo, mas que vivamos como escolhidos e filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E aí agora, o apóstolo Paulo dá um exemplo de uma história bem conhecida, que é uma história de Abraão. Ele deixa bem claro que essa história, ele tá só usando, fazendo tipo um paralelo aqui para as pessoas entenderem, né, o que é ser escravo.
pela lei, pelas obras. Então, olha o exemplo que ele dá, de Sara e Agar, sobre a história de Abraão. Se vocês não conhecem, eu vou contextualizar um pouco. E aqui ele continua: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois me tornei como vocês, antes de contar a história. Em nada vocês me ofenderam, e como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigos de vocês por lhes dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. O que o apóstolo Paulo está contextualizando? Na história, na Bíblia, gente, não fala bem ao certo. Os estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo, a gente leu lá no final da carta aos Coríntios, ele também fala sobre alguns espinhos que ele tinha na carne. E alguns estudiosos falam que era uma doença. E aqui ele fala nos olhos, né? Que ele fala que aquela igreja, quando ele chegou lá, se pudesse, eles tirariam os olhos para dar para ele, né? Tamanho amor que eles tinham pelo apóstolo Paulo. Então, os estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo tinha alguma deficiência, tinha alguma enfermidade, principalmente nos olhos. E ele fala, né, no final da segunda carta aos Coríntios, que ele clamava a Deus para que tirassem esse espinho da carne, essa enfermidade, curasse essa enfermidade dele. Então ele fala que no começo ele chegou lá, as pessoas receberam ele muito bem, queriam ajudar, né, e se pudessem davam os olhos para ele. Mas quando ele começou a pregar o evangelho, começou a falar a verdade, muitas pessoas começaram a se afastar. E aqui no começo da live alguém falou, e é verdade. A verdade dói, né? A verdade dói. Então, às vezes a gente gosta de ler a Bíblia só naquela parte que é cômoda para minha vida, aquela parte que não precisa mudar. Olha, isso eu consigo fazer. Aquilo que me dói um pouco, que eu tenho que fazer uma renúncia maior, aquilo que é espinho da minha carne, aí eu já não gosto de ler tanto, né? E as nossas lives mostram isso, que é diariamente a gente lê todo capítulo, independente, né? É a palavra de Deus. Então, mostra que não é a nossa, né? É o meu desejo. Não, a gente precisa cumprir a palavra de Deus, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí o apóstolo Paulo falou isso, e agora conta a história de Sara e Agar. Digam-me vocês, que é a história de Abraão, digam-me a vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Só contextualizando para quem não conhece a história de Abraão, acho que a maioria conhece, mas o Senhor havia prometido a Abraão, né, que ele teria filhos, né? Que ele teria um filho. Só que Abraão, gente, ele já era mais velho. E Sara, sua esposa, era estéril. E eles eram mais velhos, mas mais velhos, tipo assim, 90 anos, né? Então, é os milagres do Senhor mesmo. E ele havia prometido, né, para Abraão, que viria uma geração, né, a partir dele. Então, para ele confiar naquilo. Só que Sara, sua esposa, queria muito ter um filho. E mesmo Deus tendo prometido a ela que ela teria o filho, tendo prometido a Abraão que ele entregaria um filho para eles, pela ansiedade, por quererem fazer com a sua própria mão, o que Sara fez? Falou com Abraão: Abraão, dorme com a escrava, dorme com a Agar, né? Dorme com a Agar e a gente vai ter um filho que vai ser nosso, mas vai vir
dela, né? Então eles tentaram fazer pelas próprias mãos a obra, a promessa de Deus. E aí eles tiveram um filho, Ismael, que era filho de Abraão e de Agar. E o filho da promessa, logo depois, eles tiveram. Sara engravidou, né, de Isaac, que era a promessa, o filho da promessa. Então, o apóstolo Paulo está comparando aqui. Olha só, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Então, ele deixa bem claro que é uma ilustração. Ele está fazendo só uma comparação com uma história que aquela igreja já conheciam, porque eles conheciam bem o Antigo Testamento. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os filhos da que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Então, quem conhece a história sabe, né? Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Então, aqui o que ele está falando? Que Ismael perseguia Isaac, né, que era o filho da promessa. E ele está fazendo um paralelo com as pessoas que são libertas pela graça. As pessoas que continuam escravizadas e continuam acreditando que apenas as leis e as obras é que salvam, é que levam à salvação, elas continuarão perseguindo as pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus e são salvas pela graça. Por isso que a verdade dói, né? As pessoas que estão cegas, que estão cativas, que são prisioneiras de religiosidades, de apenas tradições, de apenas hábitos que elas acham que isso vai fazer com que leve elas ao Senhor, elas vão continuar perseguindo aquelas que entenderam a graça de Deus, que entenderam o que é viver pela transformação da graça de Deus. E o apóstolo Paulo fez justamente essa comparação. Quantas coisas causam na nossa vida quando a gente tenta viver apenas pelo nosso próprio entendimento, pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios desejos, quando a gente tenta antecipar as bênçãos de Deus. Entenda, se Deus te entregou uma promessa, Ele vai cumprir a sua promessa. Ele não disse quando, Ele não disse que horas, Ele não disse que dia, mas Ele te prometeu que irá cumprir. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E a gente está ficando cada vez mais ansioso, né? A nossa geração micro-ondas que esquenta a comida em 1 minuto. A gente quer que as bênçãos e as promessas de Deus aconteçam dessa forma. Que a gente entre, ore, jejue e pronto. Recebi a minha promessa. Não, Deus não é o gênio da lâmpada, que é só a gente pedir que todas as coisas acontecerão num passe de mágicas, num piscar de olhos. A gente tá ficando muito mimado. Então a gente chega para Deus como crianças mimadas. E quando as promessas dele não se cumprem... Só um minutinho. Quando as promessas dele não se cumprem no nosso tempo, a gente se frustra, a gente se afasta, a gente dá as costas. Né? E a gente tem que ser resiliente. Resiliente. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela graça. Sabendo, olha, o meu milagre, a minha promessa está sendo gerada. Ela está sendo gerada dia após dia. Quando ela virá, eu não sei, mas é um processo. É uma gestação. É uma gestação. Assim como um filho que vem ao mundo, né, e que é gerado antes mesmo de entrar no ventre, antes mesmo de vir ao mundo. As nossas promessas, os nossos milagres, elas são geradas dentro de nós.
né? O próprio Deus que habita em nós. Nós somos santuários do Espírito Santo, né? Santuário do Espírito Santo, isso é maravilhoso. O próprio Deus habita em nós. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, assim, tão somente creia. A gente precisa se apegar mais a essas promessas. Porque é uma das coisas que eu sempre falo comigo quando algo tem me angustiado, quando eu não vejo as coisas, às vezes, acontecendo no meu tempo, eu sempre fecho meus olhos e falo, Isabela, sou eu falando comigo, pior do que não acontecer aquilo que você quer é acontecer no tempo errado. Pior do que não acontecer é acontecer fora do momento que Deus espera para você, porque você não vai estar pronto. Você não vai estar pronto. Eu vivi uma experiência dessa na minha vida. Uma vez eu pedia tanto para Deus e eu percebi que às vezes Deus até nos entrega, gente, o que a gente pede. E aí aquilo que às vezes era seu sonho vira uma grande maldição. Por quê? Porque você não tá pronto para aquela promessa. E aí eu lembro que eu pedia tanto para Deus algo, tanto. E quando aquilo aconteceu, nossa, eu não tava pronta para aquilo. E foi um tempo difícil na minha vida, porque o fardo era muito maior. Foi o Senhor que me sustentou, Ele sustentou. Mas eu não precisava, né, ter passado por aquilo. Se eu tivesse tido calma, esperado mais o tempo de Deus, ouvido mais a Ele, né? E quantos sinais Ele estava me dando. Espera, calma. E eu queria ir lá fazer e acontecer. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Espere as promessas de Deus. Se a gente quer ouvir mais a Deus, dê espaço para Ele falar com você. E é isso que o apóstolo Paulo está o tempo inteiro falando com as pessoas. Quem quer viver apenas pelas obras, não silencia para ouvir o que Deus tem para falar. Porque nós achamos que é só a gente fazer e acontecer. O mundo está pregando isso. Você se basta, vai lá, faça, aconteça. Tudo depende de você. Tudo depende da sua força. E quando você vê, você tá adoecido, cansado, não vê graça mais nas coisas da vida. As coisas estão tão difíceis. Por quê? Porque você quer dar conta de tudo sozinho. Então, Deus, Ele quer ser nosso Pai, Ele quer nos acolher, Ele quer nos capacitar. Por isso, existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Eu sei, gente, é difícil demais. É difícil. Eu sei que falar é fácil, né? Mas a gente precisa falar, a gente precisa declarar, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer, porque é isso que nos fortalece. Porque senão a gente vai se afundar nos nossos próprios pensamentos. Senão a gente vai se afundar nos nossos próprios medos, nos nossos traumas, nas nossas angústias, na aprovação das outras pessoas. E é por isso, mesmo que a verdade do Senhor doa, Ele quer que a gente viva liberto de toda e qualquer maldição. Ele quer que a gente viva liberto pela graça, para que a gente entenda o amor, para que a gente entenda, né, que nós temos uma herança do Senhor. Ele nos deu poder e autoridade. Isso é maravilhoso, né? Ele quer que as pessoas olhem para você e reconheçam quem Deus é. Será que você está agindo como uma pessoa que quer ser reconhecida? Falando, você é filha de Deus. Você tem algo diferente. Você é resiliente. Né? Você é resiliente. Então, é difícil. É demais. Por isso que é pela graça. Por isso que é pela fé. Porque sozinhos nós não conseguimos. Nós não somos capazes. Nós não somos. E por isso que o Senhor quer que a gente viva a nossa identidade. Os seus dons. Os seus. A Isabela tem um jeito de falar diferente da Maria, da Carol, da Simara.
Você tem algo que eu não tenho e outra pessoa vai ter algo que a outra não tem. E essa é a graça de Deus. Então, a gente precisa voltar pro nosso secreto. Eu falei com vocês. Ai, ele nem tá aqui. Mas eu tô lendo o livro. Vou tentar terminar ele esse final de semana pra indicar vocês. Mas ele chama Invisível, assim, de qualquer forma. Meu noivo falou, foi um dos livros mais lindos que ele já leu. Chama Invisível. A graça de ser invisível em um mundo que quer somente ser visto. E eu tô achando ele tão incrível por mostrar a graça de viver a vida com Deus no mais íntimo do nosso ser. A gente precisa voltar pro secreto, né? A gente precisa voltar pro secreto. Se despir para Deus. Porque se despir é além, sabe, da nossa carne, é a nossa alma. Deus vê cada detalhe, né? Então, a gente precisa se despir para Ele, ser vulnerável, deixar com que Ele cura todas as nossas feridas, a sua ferida de paternidade, né? A sua ferida, às vezes, na sua família, de rejeição. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso, Ele quer te curar. Ele quer curar uma geração. Nós somos uma geração eleita, gente. Pessoas curadas para curar outras pessoas. Pessoas curadas para curar outras pessoas. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E não é fácil, é um processo, né? Mas com a graça de Deus a gente vai caminhando e a gente vai conseguindo, a gente vai entendendo, a gente vai se aprofundando. Amém? Esse livro é lindo demais, eu ainda não terminei, mas já é um livro que eu indico, assim, ele é muito gostoso. Sabe aquela história que você vai querendo ler? É ele, eu vou postar nos meus stories pra vocês tirarem print, porque vale a pena. E é isso, né, gente? Quantas pessoas aqui dando testemunho foram curadas, não tenho mais ansiedade, graças a Deus. É um mal do século mesmo, a ansiedade, eu sei, eu já falei isso com vocês, eu sofri muito com isso, né? E eu falo assim, é um espinho que a gente tem na nossa carne, que é diariamente, por isso que o Senhor nos atenta. Vigiem e orem, vigiai e orai, para que aquele espinho que você acha que tirou, ele não volte a te incomodar, a te adoecer, sabe? Então vigiai e orai. Nós somos um corpo, um espírito, uma alma, né? Nós somos um tripé. Nós somos um tripé. Então, para a gente se manter de pé, gente, a gente precisa cuidar dos três. Por isso que pessoas religiosas, elas se esquecem às vezes. Se a gente se manter preso na religiosidade, a gente acha que apenas o espiritual vai te manter de pé. Mas é o espírito, nós somos um espírito que habita em um corpo que tem uma alma. Então nós precisamos cuidar do nosso espiritual, porque ele é a essência de tudo, gente. Eu falo que quando a gente entende o nosso espiritual, conhecemos quem Deus é, e cada vez que a gente vai estudando mais a ciência, mais eu apaixono pela Bíblia e apaixono pelas obras do Senhor. Porque a ciência hoje ela já tem reconhecido, né? Quantas pessoas falam sobre energia? Ai, porque é energia. Gente, energia é fé, que as pessoas deram outro nome. É fé, né? Você pensar, você acreditar. Em Hebreus fala, fé é o quê? Você crer naquilo que não existe como se já existisse. Você materializar os seus sonhos, isso é fé, é você declarar naquilo que as circunstâncias dizem ao contrário. Então, isso é maravilhoso. Então, o nosso espiritual, sim, ele é a base de tudo. Mas para a gente se manter de pé, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Como a gente se... Gente, perdão. É porque eu pego o celular da minha mãe e tocou. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação. Porque, uai, gente, saco vazio não para em pé, não. Né? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito Santo da melhor forma possível.
né? Nosso corpo é um presente divino. Presente. Então, cuidem do corpo. E o exercício físico, por exemplo, ele é tão importante pra gente manter uma mente saudável. Então, a gente precisa cuidar da nossa alma. Como que a gente cuida da nossa alma? Cuidando das nossas emoções, dos nossos pensamentos, nos alimentando de coisas que verdadeiramente nos alimentam e não de coisas que sempre vão nos dar fome, que são prazeres momentâneos, né? A forma como a gente começa o dia, por isso eu amo fazer devocional logo ao acordar, porque dessa forma eu tô cuidando do meu espírito e da minha alma. Eu tô cuidando dos meus pensamentos. Eu tô dando esperança pra minha alma. Eu tô colocando amor pra dentro de mim. Eu tô mostrando pra minha alma, sabe? Quantas promessas do Senhor, né? Tô cuidando dos meus sentimentos, das minhas emoções. Tô me fortalecendo. Então a gente precisa cuidar dessas 3 áreas da nossa vida. Nós somos um tripé. Corpo, alma e espírito. A gente não pode se esquecer. Mas quanto mais a gente vive, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê que o espiritual é a base de tudo, né? Não adianta você ter um corpo perfeito, não adianta você ter uma alimentação perfeita, mas o seu espiritual tá vazio. Você vai morrer de fome. Você vai estar sempre vazia. Você vai estar sempre em busca de algo para te saciar, porque o nosso espiritual é o que nos sacia, né? Então, é isso, que a gente cuide cada dia mais disso, que a gente entenda a graça de Deus, que a gente reconheça um Deus que é Pai, então que a gente haja como filhos, filhos que honram ao Senhor, filhos que amam e têm temor ao Senhor, e que a gente cuide, né, do nosso templo, que a gente cuide dos nossos pensamentos, da nossa mente. A maior armadilha do inimigo tá aqui, ó. O campo de batalha nosso tá aqui, ó. Diariamente. É a nossa própria mente. Então, a gente tem que cuidar muito dela. Alimentar muito ela com as promessas de Deus. Manter o nosso olhar pro alto mesmo. Não se distrair. Para que a gente continue. Para que a gente viva as promessas do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Ai, glória a Deus. Que bênção. Esse é o intuito do devocional, gente. Fazer com que a gente se alimente, né? Esse é o verdadeiro alimento da nossa alma, que vai manter a nossa alma na eternidade, focado naquilo que verdadeiramente importa. Eu sempre tive isso comigo. Ontem eu até falei um pouquinho nos stories. Como a gente não pode deixar. O Senhor não entregou pra gente um espírito de medo. Um espírito de vergonha. Deus não é vergonhoso. Deus não é medroso, né? Então, Ele não quer que a gente tenha vergonha de ser quem nós nascemos pra ser. Eu sempre carreguei algo assim dentro de mim. E eu tinha muita vontade de compartilhar. Eu até contei nos meus stories ontem que eu achei no meu Instagram, não, no meu rolo de câmera, nas minhas notas. Eu sempre amei muito escrever, sabe? Tudo que o Senhor colocava no meu coração, eu escrevia. Eu tenho um caderninho cheio de escritas. E aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, acho que foi no começo da pandemia, eu falei, vou começar a postar meus textos. E eu não tinha coragem, eu ficava presa na aprovação das outras pessoas. E aí até que eu percebi, eu falei, gente, quantos sonhos a gente deixa de viver, quanto transbordo a gente deixa de viver por medo da aprovação das outras pessoas. Tudo que eu importo hoje é o que Deus está pensando. Agora o que as outras pessoas vão pensar, gente, nem Jesus agradou todo mundo. Não serão nós, né? Não seremos nós que iremos agradar. Então, isso que nasceu do meu coração, né? Do coração de Deus, de querer transbordar tudo que Ele tem colocado em mim, para que eu transborde um pouquinho, às vezes ajude vocês dessa forma. E glória a Deus com isso. Alguém falou, vai que vira um livro. Será que vira um livro futuramente? Amém. É um grande sonho meu escrever. Eu amo escrever. Quem sabe, né? Então, é isso. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Não saiam daí. Vamos finalizar com a nossa oração. Fechem seus olhos. Vamos meditar em tudo isso que o Senhor falou no nosso coração. Tranquilizar a mente.
Feche seus olhos, deixa que Deus fale o seu coração agora. Quantos momentos o Senhor está nos dando sinais, está falando conosco, só que a gente não permite que a nossa mente silencie para a gente ouvir o falar, para a gente sentir o mover dele. Então permita que ele fale ao seu coração, que todas as palavras de hoje, elas criem raízes nos nossos corações, que a gente não se esqueça de onde Deus tem nos tirado, que a gente não se esqueça que nós não fomos criados para ser parte da multidão. Não, nós não somos mais dos mesmos. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos, somos gerados, somos amados, somos prometidos, somos filhos da promessa. Deus quer, nessa manhã, reconstruir a paternidade na sua vida, quer te mostrar o que é ser um pai amoroso. Ele quer te mostrar o que é verdadeiramente o amor. Para que a gente aprenda verdadeiramente a amar as outras pessoas. Para que a gente aprenda verdadeiramente a amar a nossa própria vida. Não tem como a gente amar quem nós somos se a gente não entender e conhecer o amor do nosso próprio Criador. Nós somos parte dele. Então, quando a gente entende seu amor, a gente se ama, a gente ama as outras pessoas. Então, permita mesmo que o Senhor te cure de dentro para fora. Abra seu coração. O que tem te machucado, o que tem dificultado o seu relacionamento com... Só um minutinho, travo. O que tem dificultado seu relacionamento com Ele, o que tem causado dor na sua alma, vai entregando todas as suas feridas, todas as suas dificuldades. Pai, a gente te pede que o Senhor venha sobre essa live mesmo, sobre cada coração, entra em cada lar, Pai, e restitui, faz algo novo, transforma, Pai. Vem nos transformando, nos moldando a Tua forma de pensar, a Tua forma de amar, a Tua forma de agir. Pai, vem derramando sobre a nossa vida a Tua infinita misericórdia. Pai, vai derramando sobre a nossa vida a Tua herança, a Tua promessa, para que a gente olhe com esperança para a nossa vida, para que a gente cuide da nossa vida com todo o zelo que o Senhor tem. Pai, que a gente permita que o Senhor nos ame, que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos cuide. Liberta tantas mentes aprisionadas por medos, por traumas, por ansiedade, por depressão. Em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos olhos para as Tuas bênçãos. Tira tudo aquilo que está impedindo com que a gente veja a Tua verdadeira face. Pai, nós não somos mais escravos, nós somos libertos pelo Teu amor. Em nome de Jesus, venha sobre esse dia, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Perdão, a live deu uma travada aqui no TikTok, né? Mas faz parte, mas deu para vocês ouvirem um pedaço da oração? Deu certo? Glória a Deus. Hoje é dia 23 de junho. Mas ontem a gente leu a mensagem do dia 23, né? Então hoje eu vou ler a mensagem do dia 22. Uma vida frutífera. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Gente, como casou a mensagem, tá vendo? Os planos de Deus são perfeitos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. A vida que Deus tem para você é frutífera. Jesus descreveu a si mesmo como a videira verdadeira.
Disse que, quando o aceitamos, tornamo-nos ramos enxertados nele. Advertiu-nos que só podemos produzir fruto se estivermos ligados a ele. Para que possa produzir frutos, porém, o ramo precisa ser podado. Significa que é necessário eliminar as partes mortas ou improdutivas para que o ramo fique mais forte. Esse trabalho é realizado por Deus. Necessitamos dele para ver tudo que está morto em nós e que precisa ser cortado. Ele eliminará tudo que nos impede de produzir mais fruto. Jesus disse: mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Permanecer nele é o segredo para que você seja frutífera e suas orações sejam respondidas. Jesus a salvou com um propósito. Ele quer que você produza frutos. Senhor, ensina-me a permanecer em ti, ligada a ti continuamente, em amor e obediência. Remove de minha vida tudo que está morto e que me impede de produzir muitos frutos para a tua glória. Amém. Remove de minha vida tudo que está morto e que me impede de produzir muitos frutos para a tua glória. Amém. Glória a Deus, pessoal. Que linda essa mensagem, né? Como casou, tá vendo? Nada em vão nos planos de Deus. Amém? Que bênção, mais uma live. Obrigada pela presença de vocês. Gente, só lembrando, todos os dias, nós temos o canal no YouTube que eu tenho feito com tanto carinho. Então, se você tá aqui, se você foi edificado de alguma forma, se inscreva no canal, que isso ajuda com que outras pessoas também recebam essa mensagem. O canal é Isabela Nolli, lá no YouTube, né? Tem todos os devocionais. A live eu acabo ela aqui e já posto ela lá, para que vocês pausem, vejam, estudem em casa, tá? Então, compartilhem, curtam, isso ajuda muito para que a gente continue esse trabalho. E é isso. Amanhã, infelizmente, nós não temos live, né? A nossa live é de segunda a sexta. E eu até no começo eu fazia no sábado, vocês se lembram? Eu fazia nos sábados. Só que eu percebi que para que a gente transborde, a gente precisa ser enchido. Então, é muito importante, antes da gente querer curar, ajudar outras pessoas, a gente precisa ser curado, a gente precisa ser preenchido da palavra de Deus. Então, esse tempo é muito importante, né? A gente passar tempo com a família, de descanso, tá ali, ir pra igreja, passar tempo com Deus. Então, eu percebi que às vezes eu fazia live e negligenciava isso no final de semana. Então, por isso que a gente ficou. Eu falei, não, vou fazer de segunda a sexta. E tá sendo uma bênção, né? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp também, que o link tá na bio do Instagram. E é isso. Ainda bem que você me lembrou. Vou postar as lives também do livro de Atos, que nós lemos juntos lá, tá? Como eu tô fazendo... Eu faço tudo sozinha, gente. E eu tô editando o canal. Se você for lá hoje, você vai ver como que tá ficando fofo. Tô fazendo capa pra todos os vídeos. Tô fazendo tudo com muito carinho. Gente, o que é isso que essa palavra é essa? Com muito amor e com muito carinho pra vocês, tá? E o louvor que eu escolhi hoje não podia ser diferente. Chama Eu Era Órfão. Esse louvor é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Chama Eu Era Órfão. Esse louvor é lindo. Claro, eu leio todos os dias. Eu posto no Instagram o livro todos os dias. Minha Eliane, eu vou postar no meu stories também a Bíblia, se vocês quiserem. E aí, vocês comprando também pelo link me ajuda também, claro, né? Então, eu vou postar lá e eu posto diariamente, tá? A foto do livrinho, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito vocês.
Oi, Pri. Nossa, eu vou te responder agora que acabar a live. Me perdoa mesmo. Glória a Deus. Tudo aos que receberam e aos que creram em Muito parou pra mim. Amém. Obrigada. Vocês são muito fofos. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Gente, eu vou pausar só rapidinho. As lives que as pessoas... Quando a gente começou a fazer as lives, estavam em Mateus, né? E, infelizmente, eu não tenho todas as lives salvas. É um projeto meu que eu quero regravar algumas. Mas tem muita live. Então, é que dá um trabalhinho, sabe? Tem que salvar, baixar, editar. Eu tô baixando uma por uma, que eu quero postar no YouTube. Todas as outras, né? Que a gente leu. Mateus, João, Lucas, Atos. Nossa, a gente leu até Gálatas, né, enquanto a gente tá aqui. Então, eu quero... O meu intuito é realmente postar todas pra gente ter o Novo Testamento lá. E eu vou postando aos poucos. Então, se inscreva que aí você recebe assim que eu for postando, tá? E agora vamos pro louvor. Amém. Que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Amém. E eu também. Eu era órfão, hoje sou filho. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor
Eu era órfão, hoje sou filho. Que lindo, né, gente? Nós somos filhos de Deus. Que a gente viva verdadeiramente como filhos de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o dia seja cheio da presença dEle. É o que eu desejo para você. E eu te espero na segunda-feira com a graça de Deus. Amém? Beijos! Beijos!